Fazer Tá. uma breve apresentação, acho que não precisa tanto, né? A apresentação do Liang, é super conhecido nosso do departamento, agora é chefe da ótica cirúrgica, aceitou gentilmente dar uma aula para gente de catarata mais focada para a nossa parte aqui do glaucoma. Muito obrigada, Liang, pode começar a hora que você puder. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos do setor, obrigado pelo convite. Deixa eu ver aqui, aquelas perguntinhas de sempre, se vocês estão vendo a apresentação, se vocês estão conseguindo. Ou a apresentação a gente está vendo. Agora eu vou colocar no modo de apresentação. Tudo bem aí para vocês, Seguir, né? tá ótimo, dá para ver. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado. É um prazer estar na reunião do setor de glaucoma. Esta apresentação não é meramente uma exposição somente minha. Eu quero deixar tudo totalmente aberto para todo mundo que quiser fazer qualquer tipo de comentário no meio da apresentação. E só me interromper, eu não vou conseguir ver se alguém levantar o braço ou não. Então, a Lilian pode me interromper abertamente, sem problema nenhum. Tá? Quando começamos a pensar sobre o que eu posso falar sobre catarata para glaucomatólogos, imediatamente eu pensei assim, né? Falar sobre técnica cirúrgica, máquinas, aparelhos, isso tudo é muito compartilhado entre os cirurgiões, tanto de catarata quanto de glaucoma, de forma que a técnica cirúrgica, o que existe de diferença, eu acho que vocês fazem cirurgias de catarata com extrema maestria, então falar sobre cirurgia de catarata para glaucomatólogo acaba virando chovendo molhado, né? Então, o que eu pensei foi, exames também, a mesma coisa, nós compartilhamos basicamente quase todos os exames diagnósticos, né? Então, o que eu pensei foi trazer um pouco trazer informações sobre o que existe na atualidade em lentes intraoculares, tecnologias de lentes intraoculares, sem cair naquela situação em que se necessita expor marcas, características de cada marca, de cada modelo, que acaba ficando uma coisa um pouco chata. Então, eu condensei isso, falei para a Lilian, eu condensei isso em muitos slides, mas algumas características em comum para que a gente possa, durante ou após essa apresentação, a gente possa conversar um pouquinho, se houver tempo, se não houver, a gente marca de uma outra oportunidade, tá bom? Então, vou colocar aqui, pronto. Então, para declarar, não tenho nenhum conflito de interesse, segundo o Código de Ética Médica. Vamos lá. Então, é o seguinte, as lentes intraoculares, tradicionalmente, lentes monofocais, em algum momento da história do desenvolvimento das lentes intraoculares, aí começa, lentes intraoculares rígidas, aí passaram para as dobráveis, de diversos materiais. Essas lentes monofocais, em algum momento da nossa história, na década passada, no século, nas 2 últimas décadas, elas evoluíram ou elas criaram a classificação ou o segmento das lentes ditas multifocais, entre aspas, e eu vou apresentar por que está entre aspas aqui. Essas lentes multifocais inicialmente eram lentes basicamente bifocais, né, para longe e para perto. Com o desenvolvimento tecnológico e com a demanda por resultados diferentes, essas lentes multifocais elas deram origem a 3 grandes categorias atualmente conhecidas. A que antigamente era chamada de multifocal mantém a característica dessas multifocais e elas são atualmente colocadas na classe das lentes bifocais. E surgiram mais outras duas categorias, as trifocais, nessa ponta da direita, e a do meio, as chamadas Extended Depth of Focus, ou em inglês EDOF. E a gente vai falar um pouco sobre as características dessas classes. Então, atualmente, no mercado brasileiro, nós temos essas lentes aqui. As bifocais, com esses nomes, pertencentes a cada marca, elas são lentes difrativas, e eu vou dizer por que eu coloquei a palavra difrativa. As lentes EDOF, 2 marcas, 2 modelos, e as trifocais,
também com os seus nomes, os seus modelos e as suas marcas. Todas elas, essas três categorias, com essas lentes, eram um cenário pré-instalação da pandemia aqui no Brasil, na quarentena, no ano passado, basicamente há um pouco mais de um ano atrás. Tá? Então, todas essas lentes, das monofocais para as multifocais e depois dissecando isso para as três categorias, todas elas são difrativas. O que quer dizer ser uma lente difrativa? Significa que todas essas lentes de alta tecnologia possuem esta conformação, este desenho feito pela engenharia, que são de anéis concêntricos, cada lente, cada modelo com a sua característica de largura desses anéis, de altura do degrau e para cada objetivo, seja para promover a bifocalidade, dois pontos focais, 3 pontos focais ou uma banda focal, um range focal, tá bom? E as características ópticas decorrentes do fato dessas lentes serem difrativas, com esses anéis concêntricos difrativos, propriedades não somente dessas lentes, mas o que elas podem promover de efeitos benéficos e o que eles podem provocar de efeitos adversos. Minha conexão tá boa? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá tudo bem? Tá bem. Deu uma travadinha, agora tá ok. Tá bom. Bom, o que se procura, o que se estuda, o que se analisa quando se trata de lentes difrativas ou de lentes de alta tecnologia? Além do habitual, da medida da acuidade visual para longe, para perto e para distâncias intermediárias, que é o que nós buscamos para os nossos pacientes, convém sempre ter em mente esses três itens. As curvas de defoco, para que serve cada lente ou cada categoria de lente, o que pode existir de diferença na sensibilidade ao contraste, ou a sigla para um estudo de bancada, que é a MTF, e a presença ou não, a quantificação dos halos e dos glares. Tá? Então, tirando a medida da acuidade visual, que é o que nós buscamos no consultório, perguntamos para o paciente, às vezes não medimos, mas queremos saber como os pacientes estão, a análise da curva de defoco de cada categoria de lente é importante para saber quais são as categorias, quais são as lentes adequadas para os nossos pacientes. Então, eu fiz esse gráfico que não está em escala, tá bom? Então, existe em uma coordenada as distâncias, e essas distâncias começam no infinito, tá? No cruzamento, começa no infinito e vai aproximando, tá? E, na verdade, nas medidas das curvas de defocos ou na confecção das curvas de defocos, essas distâncias, elas são originalmente provocadas ou elas são medidas através da colocação de lentes negativas, fazendo com que o foco fique cada vez mais perto, para simular a distância, ao invés de ficar afastando ou aproximando a tela do projetor ou a tela da medida de visão do ETTRS. Tá? E na outra coordenada é a medida da acuidade visual. Então, quais são as lentes existentes atualmente, né? Essa curva, esse traçado vermelho, se trata de uma lente em que melhora a visão no infinito, chegando a 20/20, e vai caindo na medida em que se aproxima o objeto da visão, né? Então, essa é uma lente monofocal. Essa outra lente azul, ela melhora, obviamente, para longe, dá uma caidaço nas distâncias intermediárias e volta a melhorar ao redor de 35, 37 centímetros. Essa é uma lente bifocal. A terceira lente, verde, boa visão para longe,
existe uma pequena sustentação nas distâncias intermediárias onde as lentes bifocais não sustentam, então melhora, vai para 20, 25, 20, 30, melhora substancialmente para perto e cai depois mais perto. Então essa é uma lente trifocal. A trifocal é uma lente, classicamente, não produz 3 focos, e sim uma sustentação nas distâncias intermediárias por conceito. Tá? E a última lente em preto, bom para longe, não tem um segundo pico de boa visão, mas ela tem uma queda um pouco mais suave na visão para perto, comparada com a queda da lente monofocal. Essa é uma lente chamada lente de foco estendido, né, EDOF. Tá? Então, essas são classicamente os 4 tipos de curvas de defoco que existem em todas as lentes, sejam monofocais, sejam bifocais, trifocais, de foco estendido existentes no mercado brasileiro e também posso dizer no mercado mundial, para as lentes com anel, para lentes com anéis difrativos, tá bom? Então, fazendo uma comparação daquelas curvas de defocos, o que existe? Uma boa visão para perto comparando uma lente bifocal em azul com uma trifocal em vermelho, o que existe de diferença? A diferença está justamente nas distâncias intermediárias. Nesse estudo, por exemplo, tanto para longe quanto para perto, ok, visão boa. Agora, existe uma diferença na acuidade visual produzida e medida pelos investigadores, justamente na faixa onde está o -1 do defocus, correspondente a 1 metro. Então, 1 metro, para algumas pessoas pode ser longe, para outras mais baixinhas pode ser medida, pode ser considerado uma distância mais longe, para outras pessoas um pouco mais altas pode ser considerado uma distância intermediária. E isso faz uma diferença na consideração ou nos critérios de inclusão para se selecionar uma lente para determinados pacientes com essa exigência para distâncias intermediárias também. Estou falando muito rápido, se vocês precisarem me interromper, por favor, podem falar. Basicamente, nas lentes de foco estendido, onde tem aquela queda, aquele declínio um pouco mais suave, em algumas situações é possível manipular a curva de defoco, manipular a situação de forma que a curva de defoco esteja a nosso favor, ou não. Nós podemos ser até vítimas de algumas escolhas que nós fazemos. Então, vamos lá. Essa curva aqui é uma curva, esse traçado é uma curva de defoco de uma lente monofocal. Tá? Então, melhora para longe e, de repente, cai substancialmente para qualquer distância de perto. Como comparação, essa é uma lente, um traçado de uma lente de foco estendido a EDOF, onde tem uma queda um pouco mais atenuada, mais suave. Então, pegando essa curva em laranja, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode ver que a 2 metros as acuidades são muito parecidas. Quando chega a 40 centímetros, existe uma pequena diferença entre a lente monofocal e a lente de foco estendido. E a 66 centímetros também tem essa diferença. Tá bom? Usando essa curva de foco estendido, o que pode acontecer? Em um caso de erro biométrico, seja para miopia ou para hipermetropia, ou eventualmente até uma programação de deixar com a monovisão, então pode-se existir um desvio para miopia. Quando se tem um desvio para miopia, o que acontece? Melhora para perto. Por quê? Porque arrasta toda a curva para a nossa direita, favorecendo as distâncias mais próximas e tira um pouco da parte da esquerda, que é a visão de longe. Então, quando se tem um erro biométrico para a miopia, ou quando existe a programação para monovisão, esse olho realmente melhora para perto.
obviamente piora para longe. Porém, quando se existe um erro biométrico deslocando para positivo para hipermetropia, piora para perto. Por quê? Porque não tem tanta cobertura assim para essa parte da direita, que é a visão para distâncias mais próximas. E, se observarmos, a parte da esquerda, que é a visão de longe, ela continua sendo coberta, ou seja, não melhora substancialmente, porque não tem mais o que melhorar, já está numa área de visão boa para longe mesmo. Então, isso é possível de se manipular quando se deseja monovisão, mas, ao mesmo tempo, as lentes de alta tecnologia, elas são extremamente restritas no que se refere a erros biométricos, principalmente para hipermetropia, porque piora muito a visão de perto e acaba não oferecendo o benefício que ela se propõe quando existe um erro biométrico, dependendo da intensidade desse erro biométrico. Erro biométrico pode ser considerado como na gama dos erros biométricos, ou um equívoco nas medidas, ou nos cálculos, ou nas considerações do próprio cirurgião em escolher a lente. Então, existe uma situação em que o cirurgião olha para a biometria, para o cálculo de lentes, e pensa assim, eu deixo plano, eu deixo um pouco míope, eu deixo um pouco hipermétrope, né? Obviamente, conversar com a indústria é interessante, para saber quais são as orientações deles, mas saber quais são as características e como se comporta essa lente entre os colegas ou na literatura é muito mais produtivo para saber como é que essa lente pode ficar, dependendo de qual shift, seja miópico ou hipermetrópico, ela caminhar. Então, nesses casos de lentes de alta tecnologia, principalmente as lentes de foco estendido, não é tão interessante deixar essas lentes ou esses olhos com um desvio hipermetrópico, porque tira muito da possibilidade dos pacientes poderem chegar para perto para quem é muito exigente. Ainda na questão da curva de defocos, mesmo entre lentes trifocais, existem diferenças nas distâncias focais, naquele range de distâncias intermediárias. Esse slide apresenta 3 lentes trifocais. As 3 lentes existem no mercado brasileiro. A do meio existia, saiu e voltará em breve. Então, a distância intermediária, a adição oferecida para cobrir a distância intermediária entre as 3 lentes, as adições são diferentes. Uma tem 1,66, ou uma tem 1,75, a outra tem 2,17 para distância intermediária. Tá? Isso faz com que, isso aqui é desse próprio paper, tá? Isso faz com que, tanto para longe quanto para perto, todas as distâncias, todas as lentes promovem uma boa acuidade visual, mas existe uma diferença entre uma lente que dá uma distância intermediária X e outras lentes que dão distâncias intermediárias Y. Então, dependendo da altura do paciente, dependendo da envergadura do paciente, dependendo da atividade do paciente para distâncias intermediárias, convém, não é obrigatório, mas convém sabermos quais são as lentes trifocais que existem no mercado e quais são as lentes que são adequadas para cada situação, personalizada para cada paciente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma consideração? Yang, Professor? eu estou entendendo, o foco não vai ser o mesmo a 40 centímetros e a 1 metro, né? Então, vai depender muito também da exigência que a pessoa tem de nitidez de imagem. Perfeito. Porque a gente assiste uma série de pacientes insatisfeitos hoje. Quer dizer, eu sempre comento que o insatisfeito sai da sala de espera do cirurgião de catarata e vai para a sala de espera de outro médico, né? O satisfeito continua lá. E esse é um problema que eu sinto. Quer dizer, depende da atividade profissional, como você colocou, mas depende também do nível de exigência. Quer dizer, aquela ilusão que eu nunca mais vou usar óculos, quer dizer, esse é um ponto muito delicado da indicação de uma lente multifocal.
né? Exatamente. A visão de longe, pelo que eu entendi, também é sempre igual em todas elas. Não há prejuízo da visão de longe. Porque antigamente as bifocais tinham perda de visão de longe também, né? Porque a sensibilidade de contraste, né? E além de perder a sensibilidade de contraste, ainda tem perda de acuidade visual. Exatamente. A sensibilidade de contraste é o próximo tópico, o senhor falou muito bem, e esse continua sendo, mais do que isso que eu acabei de apresentar, que é a curva de Defocus, a sensibilidade ao contraste continua sendo o top of mind, ou está no topo da lista das causas de insatisfação. E o senhor falou muito bem. A insatisfação do paciente termina na sala de consultório ou termina na recepção de despedida de um médico e vai parar na sala de consultório de outro médico. Mas existe um ponto de início, professor. O início da insatisfação não é insatisfação. O início da insatisfação é ou o paciente já chegar exigindo, pedindo, demandando uma certa condição, que é eu quero ficar bom, eu não quero mais usar óculos. Essa é a primeira condição. A segunda condição é o médico ou cirurgião, e aí eu me incluo no grupo dos médicos, nós todos oferecermos essa possibilidade e acaba virando uma promessa. Então, nós temos que cumprir, e se nós não cumprirmos, aí vira insatisfação, como o senhor falou. E a terceira condição é a mistura dos dois, é o paciente querer e o médico oferecer. E aí piorou tudo. Por quê? Porque a expectativa do médico, a expectativa do paciente, tem uma pequena intersecção nos dois, porque um está pensando numa coisa, o outro está pensando em outra. Para nós, o que é bom é o paciente estar independente dos óculos. E às vezes o paciente, independente dos óculos, ou ter uma certa autonomia aos óculos. Para o paciente, é independência total, é abolição dos óculos. Ele não aceita usar nem meia horinha para pegar uma estrada de uma cidade a outra perto. Não quer fazer isso. Então, por isso que eu falei que a insatisfação pode começar lá no pré-operatório com algumas coisas não ditas, algumas coisas que o paciente supõe, outras coisas que o médico supõe, o cirurgião supõe, e acabam não sendo expostas de um lado nem por outro, né? E essa questão da atividade, da exigência, para ter as distâncias cobertas, né, os focos intermediários cobertos, existia muito mais, o senhor tem razão, com as lentes bifocais do passado, e existem ainda essas lentes bifocais, e hoje minimiza, mas não anula, né, a incidência e nem a intensidade dessas insatisfações relativas. Bom dia, Liang. Ednajar, tudo bem? Ed, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. No momento que você tem um paciente com essa insatisfação, considerando que você teve um erro biométrico dentro de um limite aceitável, pequeno, e que você pode corrigir agora com óculos, e esse óculos ele será, obviamente, como é que você corrige isso uma vez que você tem múltiplos halos concêntricos? Você vai conseguir dar a visão que ele teria num erro biométrico de uma lente monofocal? Você entendeu o que eu disse? Entendi. Na verdade, é o seguinte, essa sua observação, Ed, complementa o que o professor falou, que é o fato de serem anéis concêntricos, tá bom? E eu vou adiantar, então. O fato de ter anéis concêntricos faz com que essa característica de ter focos ou ter sensibilidade ao contraste diferente de uma lente monofocal, se tivesse um erro biométrico em uma lente monofocal, mas não dificulta muito além pelo fato de terem anéis concêntricos. Eu vou dar um exemplo. Eu operei há muitos anos atrás a mãe de um colega nosso que é música profissional. Naquela época só existia a lente bifocal. Tá? Então, ela tinha uma exigência de ter visão boa para todas as distâncias, inclusive distância intermediária, por causa da distância com a partitura. E nós só tínhamos a lente bifocal naquela época. Então, eu já imaginava que em algum momento ela precisasse usar o óculos, tendo erro biométrico ou não, mas ela precisasse usar um óculos para distância intermediária.
E foi isso que aconteceu. Para longe ela ficou bem, como a tabela anterior mostrou, para longe ficou bem, para perto ficou bem. A distância intermediária, onde a gente está vendo aqui as duas linhas intermediárias, 80 e 60, não estavam cobertas. Então, você veja, era uma lente bifocal de +4. +4. E mesmo com +4, não tinha um intermediário que desse uma visão boa para 80 ou para 60 ou para 70. Então, o que aconteceu? Ela ficou bem e no pós-operatório de 2, 3 meses, o que ela fez? Ela precisou se virar, ela foi lá e comprou um óculos de farmácia de +1,5. Por que +1,5? Porque ela estava olhando naqueles anéis concêntricos, ela estava enxergando ou pelos anéis para longe ou pelos anéis para perto. Nenhum dos dois estavam dando boa visão para a distância intermediária para a partitura. Ela colocando +1,5, o que aconteceu? Ela colocando o óculos para +1,5, olhando pelos anéis, fisiologicamente olhando pelos anéis para longe e suprimindo a visão borrada dos anéis para perto, ela conseguiu atingir a visão intermediária. Ela fez isso espontaneamente e veio feliz da vida, dizendo que conseguiu enxergar a partitura com óculos de +1,5. Eu pensei assim, espera um pouquinho, eu coloquei uma lente de +4 de adição, ela está usando +1,5, fica +5,5, mas enfim, isso não existe. Ela estava usando os anéis para longe e colocando a adição no óculos de +1,5 para poder olhar para distâncias intermediárias. Por que eu trouxe essa situação? Eu lembrei agora, né? Porque os pacientes, dependendo da aceitação, eles conseguem ter uma visão boa, dependendo também do ambiente onde eles se encontram. Então, é uma questão de ter a cabeça um pouco aberta também por parte dos pacientes para aceitar essa situação. E também a nossa, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não aceito que o meu paciente use óculos para perto, porque eu fiz todos os cálculos, eu atingi uma variação biométrica, ou eu programei para monovisão, ele não está bem, eu não aceito a situação, a lente é ruim. Não, a lente não é ruim. A lente tem, apesar de ser de alta tecnologia, a lente é muito, muito, muito exigente também. Exigente na questão de distância que o paciente se coloca para poder enxergar para determinadas distâncias, e também na iluminação. Por quê? Porque sem luz, ou com pouca luz, a sensibilidade ao contraste cai bastante. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu sim, tranquilo, valeu. Tá bom. Você vai falar em tamanho de pupila ou não? A pupila tem uma parte da pupila aqui, professor, mas se o senhor quiser falar agora ou depois, eu vou mostrar aqui. Não atrapalha a sua. Imagina. Contraste, então, né? O professor e o Edna já estão falando de contraste, então vamos lá, contraste. Antes de falar sobre sensibilidade ao contraste medido clinicamente, eu queria falar sobre MTF. MTF é uma entidade chamada em inglês de função de transferência de modulação, que é a proporção, é uma divisão, é uma proporção entre o contraste verdadeiro de um objeto e o contraste da imagem desse objeto após passar por um sistema óptico, tá bom? Então é o seguinte, essa animação foi feita pelo Wallace, depois se ficar ruim vocês reclamam com ele, por favor, eu não tenho nada a ver com essa história. Esse aqui é um objeto, tá? Objeto, tá lá, tem o seu contraste de 100%. Independente do sistema óptico, tem um contraste de 100%. Vai de 0 a 100, tem 100%. Esse mesmo objeto, ele vai passar por um sistema óptico. Tá? Isso é uma bancada. Vai passar por um sistema óptico e vai gerar uma imagem, e essa imagem não tem 100% de contraste. Ele vai de 10 e termina em 90. Vai ter 80 de contraste. Tá? Então, o MTF é o estudo de bancada para analisar o quanto de contraste ficou na imagem após passar pelo sistema óptico, o que ficou da imagem do objeto após passar pelo sistema óptico. Esse sistema teórico e muito simplificado, nessa situação, apresenta o MTF de 80, porque começa em 10 e termina em 90, sobre 100, que é sempre o contraste verdadeiro do objeto. Então, nesse caso, o MTF é de 0,8, tá bom? Por que eu estou falando sobre MTF? Porque as lentes de alta tecnologia que nós estamos falando, tá? As lentes difrativas,
elas, e eu vou jogar set the bar high, que são as lentes trifocais, todas elas geram MTFs mais baixos do que 100%. Tá? Esses MTF, elas se traduzem clinicamente na sensibilidade ao contraste. Então, o que eu quero dizer aqui com as lentes trifocais? Todas as lentes difrativas perdem ou roubam energia luminosa. Tá? Nós temos aqui quatro lentes difrativas: Physiol, Zeiss, Alcon e Heimer. O que acontece com 100% de luz que passa através dessas lentes? Acontece isso daqui. O traçado contínuo é para longe, o pontilhadinho é intermediário e o ponto traçado é para perto. Então, a maior parte da luz é dedicada para longe. E aí, o perto e a distância intermediária ficam lá disputando um restinho de luz que tem. Tá? E em vermelho está mencionada a perda de luz, a perda ou o desperdício da energia luminosa. Então, tem uma lente que perde 14%, tem outra lente que perde 11% e outra lente que perde 12%. Então, na melhor das hipóteses, o 100% de luz, que nunca é aproveitado, o 100%, ele começa em 89%, quando se perde 11%. Ou começa em 86%, quando se perde 14%. Então, todo o traçado que a gente está vendo aí é a partir dos 89% de luz aproveitáveis, ou a partir dos 86%, ou a partir dos 88%, e não a partir de 100%. Se as pessoas que não têm lente intraocular dentro dos olhos, não tem catarata, tem um cristalino transparente, a gente consegue perceber a nossa própria sensibilidade ao contraste dependendo da iluminação onde a gente estiver. Um ambiente mesópico, um ambiente com luz indireta, um ambiente mais escuro como uma sala de cinema com um filme já começando. Nós temos dificuldade para nos localizarmos espacialmente. Imagina uma pessoa que já começa com 11% a menos, já começa com 14% a menos, já começa com 12% a menos. Tá? Por isso é que as pessoas com lentes intraoculares bifocais, trifocais, bifocais, como o professor falou, têm dificuldade para leitura quando está simplesmente numa luz que está lá no teto, um spot de luz lá no teto. Por quê? Porque eles acham que a visão é muito ruim, a visão é muito ruim e eles não conseguem associar com a baixa iluminação disponível ou baixa energia luminosa disponível. Tá? Talvez essa seja, como o professor falou, a principal causa de insatisfação. E, de novo, essa insatisfação começa quando o médico não menciona esse fato. Não menciona que o senhor ou a senhora precisa de uma lente, precisa de uma fonte de luz mais intensa iluminando o objeto de leitura. Ou precisa aumentar a iluminação da tela do celular, do Kindle ou do tablet, ou eventualmente até do celular. Então, quando não se apresenta essa situação e quando o paciente ou a paciente encara essa situação no pós-operatório, muitas vezes o paciente fala assim, deu alguma coisa errada. Por quê? Porque eu não enxergava tão ruim assim para perto antes de eu fazer a cirurgia, mesmo com a catarata. Tá bom? E aí, o que acontece? Sobre sensibilidade ao contraste, agora clinicamente, né? Tanto no ambiente mesópico quanto no fotópico, professor, em relação à pupila, esse provavelmente deve ser o único slide mencionando, não a pupila em si, mas o ambiente, né? Tanto uma lente azul, no traçado em azul, que é a de foco estendido a Symfony, quanto uma trifocal, elas apresentam um comportamento muito semelhante. Isso para mostrar que, de novo, as lentes são difrativas, têm anéis difrativos, consequentemente, independente do seu objetivo, se é bifocal, trifocal ou foco estendido, elas apresentam a sensibilidade ao contraste muito semelhante, né? Tanto no ambiente mesópico
no ambiente de baixa luz, quanto no ambiente fotópico. Agora, vocês vejam, isso eu estou apresentando sobre uma situação em que o paciente não apresenta outra comorbidade. Trazendo para uma reunião do setor e da subespecialidade de glaucoma, imagina tudo isso acontecendo em um paciente já com potencial um pouco menor, porque existe um dano glaucomatoso do nervo óptico, porque existe uma captação menor de iluminação, captação menor de informações por parte da retina e por parte das fibras nervosas. Então, além dos 11%, dos 12%, e além do que as curvas de defoco conseguem mostrar sobre as melhoras e as pioras nas acuidades visuais, imagina isso acontecendo num paciente com uma outra comorbidade ocular que pode limitar um pouco o potencial de visão, né? Então, potencializa ainda mais o risco de insatisfações, né? E é um motivo para se considerar quando se implanta uma lente intraocular de alta tecnologia em pacientes com glaucoma, independente do seu nível de doença, com a doença retiniana, o potencial de visão reduz e as chances de se ter, o risco de se ter uma insatisfação ou queixas do paciente no pós-operatório pode ser um pouco maior também. E muitas vezes não é culpa da lente em si, e sim do conjunto todo dessa situação. Alguém quer falar alguma coisa? Nós vamos comentar no final, Liang. Pode continuar. Tá bom. O próximo item, o próximo tema é disfotopsia, tá? Então, halo, glare, starburst, e isso tudo eu vou colocar dentro de um grande saco, que é o que eu vou falar, eu vou mencionar como halo, tá bom? Para essa minha fala. Então é o seguinte: lente monofocal, passa a luz, projeta e vai formar uma imagem na retina de um foco só. Opa, perdão, aqui, pronto. Essa estrela. Lente bifocal, imagem de longe, essa daqui, e outra imagem de perto. Então, a imagem de longe vai receber um halo provocado pelo direcionamento das luzes, dos feixes de luz para a produção da imagem de perto. Isso aqui é a imagem de longe, tá? Então, vamos lá. Estrelinha, visão de longe, ganhando o halo da visão de perto. Visão de perto, ganhando um halo da visão de longe. E agora vamos colocar um terceiro foco no meio, que é a distância intermediária. Então, vamos lá. Distância intermediária aqui. A visão de longe vai ganhar um halo produzido pelo direcionamento das luzes da distância intermediária. A visão de perto também vai ganhar um halo das luzes da distância intermediária. E a distância intermediária vai ganhar um halo da luz da visão de perto e um halo da visão de longe, tá? Um esquema super simplificado aí que o Wallace fez. Tá? Então é o seguinte: todas as lentes de alta tecnologia, todas as lentes difrativas produzem disfotopsias, seja halo, seja glare, seja starburst, tá? Basicamente halo, como eu falei que eu ia só mencionar halo, tá bom? Alguns produzem mais brilho, outros produzem mais tamanho, outros produzem mais brilho e tamanho, independente de qual seja a lente, tá? Eu prometi que eu não ia ficar mencionando marcas e modelos, então vou colocar tudo isso no mesmo saco, tá bom? Então a gente fala assim, então, não vou colocar a lente de alta tecnologia, vou fazer monovisão com lente monofocal. Muito bem. A própria miopia pode produzir uma disfotopsia. Obviamente, essa disfotopsia ela é minimizada com o efeito da neuroadaptação no longo prazo.
mas o próprio paciente, quem tem miopia sabe, se não tiver corrigido, né, o foco de luz na lanterna do carro à frente estoura, né, produz um glare, produz um halo, dependendo da percepção de quem está observando, né. E como é que se faz isso? Dá para manipular o halo e glare? Dá para manipular o halo? Dá para manipular o halo. Só que aí é um cobertor super curto. Por quê? Se a gente aumentar a adição, tá? Aumentando a adição de uma lente de alta tecnologia, tá? Pode-se aumentar o tamanho do halo. Então, consequentemente, nós podemos diminuir a adição para diminuir o tamanho do halo. Ok, só que aí, com a diminuição da adição, não vai se atingir o foco necessário para a visão de perto que o paciente tanto deseja. Tá? E o que pode se fazer também é piorar um pouco a visão para diminuir um pouquinho a intensidade do brilho desse halo. Ok, mas aí vai piorar a visão, que é o que mostra aqui. Pode-se diminuir a adição e ter como objetivo não ter o 20/20 para longe, sim ter um 20/25, 20/30, só que aí vai diminuir o brilho e vai diminuir a intensidade, vai diminuir o tamanho do halo, mas aí como o cobertor curto vai descobrir o pé. O que vai acontecer? Vai piorar a visão para longe e vai piorar um pouco a visão para perto. Tá? Esses slides em azul que eu mostrei, esses 2, 3 que eu mostrei, eles fazem parte de um artigo que não é indexado, é uma revista chamada, que é a revista do Millennial Eye, e os gráficos são interessantes. Esse autor, o Daniel Chen, que é um cara extremamente sério, ele é um consultor, mas essa apresentação está muito boa, e esse QR Code, ele leva essas animações ou esses gráficos para quem quiser, para quem tiver interesse. Eu não tenho nenhum interesse comercial nessa apresentação, tá bom? A desfotopsia positiva, que eu acabei de falar, tem também a desfotopsia negativa. Desfotopsia negativa são esses famosos: doutor, eu estou vendo a borda da lente aqui no meu canto, aqui, tá certo isso? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem a descrição aqui os desenhos mostrando desse paper. E do outro paper também, que eu levei mais ou menos umas 2 horas para ler, e eu vou precisar de mais umas 2 horas e meia para ler de novo, mas essas ilustrações mostram bem o que acontece. É um conjunto de fatores: pupila, pseudofacia e incidência de luz periférica entrando pela córnea periférica, produzindo uma área na retina periférica que, para o paciente, ele menciona ou é traduzida como essa sombra que os pacientes observam, sejam sombras que se fecham ou que se abrem. Então, às vezes, é um negócio que simula muito a borda da lente, muitas vezes é uma pasta que fica na região periférica, nunca na região central. Por quê? Porque projeta-se a lente, entra, dependendo da incidência do raio periférico, do raio que entra pela córnea periférica, bate na borda da pupila, dependendo do tamanho da pupila, em ambiente mesópico ou fotópico, passa pela borda da lente intraocular, atingindo uma região da retina periférica que pode ser perceptível para o paciente. Isso também isso já não faz parte somente das lentes de alta tecnologia, e sim lente intraocular, o fato do paciente não ter mais o cristalino natural dele. Eu acho que eu já estou avançando no tempo aqui. A aberração cromática é um outro item em que a indústria vem explorando bastante. Então, tratamentos das lentes intraoculares para fazer com que essa dissociação, né, do componente azul, verde e vermelho na produção da imagem, ela seja mais apertada a ponto de promover uma borda um pouco mais nítida nas imagens, e isso faz com que esse componente azul, verde e vermelho naturalmente nessa sequência, quando a luz branca entra no sistema óptico, a distância seja um pouco menor,
fazendo com que a definição seja melhor. De novo, é explicação da indústria. Tá bom? Alguns slides para finalizar. Então é o seguinte, só para dizer, tem aberração cromática, aberração de alta ordem, uma aberração esférica. Esse slide aqui é o polinômio de Zernike. O polinômio de Zernike descreve as aberrações de alta e de baixa ordem do sistema óptico. O que nos interessa aqui, nesse momento, é esse cara aqui, que é a aberração esférica, tá bom? Então, é uma aberração de alta ordem. Lembrar que as aberrações de baixa ordem são defocus e o astigmatismo, e as de alta ordem começam um monte, coma, aberração esférica, trefoil, tudo mais. Classicamente, quando se fala sobre aberração de alta ordem, fala de aberração esférica porque é o maior componente em intensidade e em quantidade. Então, a indústria começou a trabalhar o uso da aberração esférica para a produção de profundidades de foco. Diferente, agora é um outro capítulo, diferente das lentes difrativas, diferente dos anéis difrativos. Tá? Então, tanto a aberração negativa, a aberração esférica negativa, quanto a aberração esférica positiva produzem profundidade de foco. Tá bom? Vou pular isso aqui, peço licença para vocês. Então, esse aqui era o cenário pré-Covid do ano passado. Durante a pandemia, durante a quarentena, surgiram mais 3 lentes. Quais são essas 3 lentes? Mais uma lente difrativa, chamada Synergy, que tem características de lente bifocal e características de lentes de foco estendido. E 2 lentes, uma de cada marca, que não são difrativas, e elas se recusam a se colocar no range das lentes difrativas no range das lentes multifocais, porque elas não têm os anéis difrativos. Tá? Então, uma da Alcon, outra da Johnson, elas são lentes refrativas, lentes que não possuem anéis concêntricos difrativos. E essas lentes elas são colocadas numa categoria chamada lentes refrativas com características de multifocalidade. Isso não é novo. Nos anos 2000, haviam 2 lentes ditas multifocais que não tinham anéis difrativos. Uma era Rezum, outra era Rainer. E elas promoviam uma multifocalidade completamente diferente, tinham curvas de defoco completamente diferentes do que a gente conhece, daquelas 2 corcovas de camelo. Tá? Então, as lentes novas aqui é tudo material da indústria, tá bom? Então, a Vivit da Alcon lançou agora, apresenta um donut bem no centro da lente, que faz com que exista um desvio da luz baseado em aberração esférica. Basicamente, é curvatura. Então, quando muda a curvatura, muda a convergência de luz dentro do olho. E eles trabalham com isso. Eles não têm nenhum gráfico, nada mostrando como funciona, só com explicações, com termos muito bonitos, como transição da superfície número 1, que a stretch, que alonga a frente de onda, e o número 2, que faz uma mudança na frente de onda. São palavras até certo ponto bonitas, vazias, e que só mostram o que eles fazem. A gente tentou fazer uma simulação do que pode acontecer, cortando a lente no meio, no corte sagital, a lente que produz uma visão boa para longe, tem uma área aí que desvia a luz e produz uma visão para perto, ou distâncias intermediárias, e que essa faixa entre o verde, a estrela verde e a estrela vermelha é o objetivo de visão que a lente se propõe a promover, a fornecer. E se a gente analisar a curva de defocos, a curva de defoco dessa lente, ela se comporta muito semelhante a uma lente de foco estendido com os anéis difrativos, tá? Só resta saber se tem os efeitos indesejados das lentes com os anéis difrativos. E a indústria também diz que, por não ter o anel difrativo, tem menos halo, produz menos halo. Tá? A gente precisa saber se isso realmente existe. E a concorrente lançou a iHands,
E a iHands tem um comportamento híbrido ou comportamento duplo, que é tanto de dar uma visão boa para distância intermediária e ter essa tolerância ao erro refrativo, de novo, como eu tinha apresentado nos primeiros slides, e fazendo uma comparação com outras lentes monofocais, bifocais, de foco estendido, a iHands, que é o traçado em azul, se coloca numa posição intermediária. Então, aproveita as coisas boas de foco estendido, aproveita coisas boas das difrativas, das bifocais, e foge um pouco da lente monofocal, tá bom? Tem uma sensibilidade ao contraste muito semelhante, isso aqui é material de indústria, um comportamento muito semelhante na sensibilidade ao contraste, semelhante às lentes monofocais, mostrando ou com a intenção de mostrar que a sensibilidade ao contraste é boa, tá? E, enfim, colocando aí no meio, a Synergy, ela está no meio dessas duas lentes aí, entre a bifocal e a foco estendido. Esses são os últimos slides mesmo. Desculpa pelo avançar, eu avancei 10 minutos na apresentação. Peço desculpas, muito obrigado, estou aberto aqui para discutir. Dá tempo para perguntar, Lilian? Pode perguntar, professor. Opa. E aí, Liang, beleza, cara? Fala, Sérgio, tá aqui Vitor Teixeira, eu fiquei olhando e falei, nossa, não... Sou eu. Bela aula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue, de uma maneira geral, os cirurgiões que usam essas lentes, conseguem customizar essas características todas que você falou para cada paciente, ou você acaba usando uma lente que você gosta mais? E se for esse o caso, o fato de ter muitas lentes com muitas características significa um pouco que você não tem nenhuma boa? Exatamente. Que todas são meia boca, assim? Exatamente. Na verdade, assim, todas as lentes são muito boas para o que ele se propõe a fazer. O problema é que os pacientes não são iguais, as exigências não são iguais, os tamanhos, né, as alturas dos pacientes não são iguais, e aí o que acontece? A gente acaba ou querendo usar a lente que o cirurgião usa a lente que está mais adaptado a usar e está mais acostumado a usar e adapta o paciente à lente, adapta a lente ao paciente. Então, a lente é de foco estendido. A lente de foco estendido não dá uma visão boa para perto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a lente de foco estendido atinja a visão para perto que o meu paciente quer, mas ele não sai, ele não abandona a lente de foco estendido. Ao invés de, vou partir por uma outra lente que dê visão boa para perto e que possa atender ao meu paciente, né? Nesse sentido, existem dois termos, um chamado blend, que é mistura, né? Fazer uma blend, e outra expressão que é o mix and match, que é você combinar e misturar e combinar. A sua última colocação é bem adequada, bem feliz. Por quê? Porque não existe uma lente que atenda a todas as expectativas, seja de benefícios ou seja de efeitos secundários. Então, escolhe para um cirurgião que não tem uma coisa presa com uma tecnologia ou uma empresa, vai escolhendo lentes diferentes para cada situação. Eu acho que esse é o cenário mais não é adequado, mas é o cenário mais maleável que se pode ter para poder escolher, né? Mas, assim, tem muita lente no mercado, tem muitos objetivos aí, todo mundo disputando um pedaço do mercado e eu não sei como é que isso... Cada um tem a sua linha de conduta, né? Liang, Augusto. Bom, excelente aula, viu, Liang? Eu tenho até uma segunda reunião que eu estou cabulando para assistir a sua, porque eu achei excepcional. Algumas coisas que eu acho que é interessante colocar na reunião de glaucoma é porque que a gente tem uma certa ressalva com esse tipo de lente, né? São dois aspectos, um que diz respeito ao paciente, outro que diz respeito aos exames propriamente, né? As lentes trifocais, todas essas que causam alguma difração, elas alteram a medida do OCT, elas alteram a qualidade da retinografia e, por diminuir o contraste, vai alterar também o campo visual.
Aí existe muito argumento que eu escuto, mas eu estou pegando um glaucoma inicial. Um glaucoma inicial não teria tanto problema. Não, tem problema. O glaucoma inicial com 60 anos, a gente não sabe como é que ele vai estar com 80. Então, assim, eu tenho vários pacientes com glaucoma avançado e uma lente multifocal, e que a minha tecnóloga pergunta, doutor, esse paciente tem catarata? Por quê? Porque quando vai fazer retinografia, a imagem explode. Aí apareceram as lentes essas de foco estendida, aqui, não de foco estendida, a Vivit, né, que é essa refrativa que você fala. Aí eu fui ver sobre sensibilidade ao contraste dessa da Johnson, que é como é que chama mesmo? A da Johnson. Essa aqui, a Ehance. Eu acho que não acho que tem problema nenhum falar da marca, porque são produtos específicos, é como se a gente estivesse falando de bimatoprosta, latanoprosta, que são de companhias diferentes, vantagens e desvantagens. Então não vejo nenhum problema falar da marca em si. O estudo de sensibilidade ao contraste da Johnson, que foi estudo da Johnson, mostra que não tem realmente diferença. Quando eu olhei a lente da Alcon, ela tem alteração de sensibilidade ao contraste, por material da própria Alcon, né? Então, eu fico um pouco em dúvida que o ideal para a gente era que tivesse alguma coisa que melhorasse a amplitude de foco e que a gente pudesse usar nos nossos pacientes com glaucoma. Eu acho que vai ser por aí. Exatamente. E aí minha pergunta para você é o seguinte, já que não é multifocal, qual que é a sua experiência para fazer monovisão com essas lentes refrativas? Porque você acaba aumentando a amplitude. Você acha essa mistura de lente, não no sentido de uma lente de um olho, outra lente no outro olho, mas a mesma lente, né? A mesma lente, mas com biometrias diferentes, ou então monofocal num olho e uma refrativa no outro. Qual que é a sua experiência para esse paciente com glaucoma? Que salvação que você dá para a gente? Para isso, eu não tenho nenhuma experiência com essas lentes. Na verdade, a escola recebeu 20 lentes dessas da Vivit, tá? Implantamos 4 durante um pouco antes do recesso e bilateral, tá? Então nós implantamos 8 lentes até o momento em pacientes que não têm glaucoma. E você calculou para longe os dois olhos? A gente calculou para plano por orientação da indústria, por orientação da Alcon, para calcular para plano, para saber como é que eles ficariam a visão para longe. Isso sem glaucoma. Os 4 pacientes atingiram, não dá para fazer estatística com 4 pacientes, mas os 4 pacientes atingiram 20, 30 ou melhor a 40 centímetros, que não é o esperado. O esperado é ter 20, 40 para perto, né? Isso representa um J2 para perto, ter um pouco de visão melhor, um pouco de visão para distâncias intermediárias. Agora, vale sim a pena, eu estou falando de uma forma extremamente teórica, vale sim a pena manipular a biometria, manipular o cálculo biométrico nesse sentido de promover a monovisão e saber como eles funcionam. O cobaia, ele tem mais 12 lentes à disposição e nós vamos fazer exatamente isso que você falou, não somente pegar pacientes já pseudofásicos de um olho, para plano, para longe, e colocar a monovisão, calcular para miopia no olho contralateral com a Vivit. Pacientes olho único e ver como é que eles ficam. Pacientes catarata bilateral e fazer monovisão, plano, Vivit com olho e monovisão no outro olho. Então, ter todo esse range. Eu falando sobre glaucoma e outras doenças também, doenças retinianas, as opiniões em relação ao uso de lentes difrativas variam demais, e a maior variação está nas opiniões individuais e no eu fiz e deu certo, eu odeio isso. Então, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Parabéns até agora para você. Então, existem pacientes com glaucoma, com degeneração macular, com doenças retinianas, com doenças do nervo óptico, com lentes de alta tecnologia e que supostamente estejam bem, supostamente estão bem. Parabéns, ok. Uma hora pode não dar mais certo e aí o cirurgião vai começar a culpar a lente por não dar mais certo. Quando, na verdade, tem um exame, né, Liang? O paciente pode até estar feliz, mas o médico, ele perde a capacidade de acompanhar da mesma forma, com a mesma qualidade, né? Exatamente. É o que você falou. A retinografia fica ruim, o campo visual fica ruim,
E aí perde-se um pouco do parâmetro. Por quê? Porque aí a lente está ruim. Então, ok, se quando tem catarata, tira a catarata. E quando a lente deixa o exame ruim, como é que faz? Vai tirar a lente? Esse é o ponto nevrálgico. Eu não tenho certeza ainda, não posso dizer isso agora, nesse momento, se a lente, tanto da Johnson quanto da Alco, a Vivit ou a Eyhance, são a solução, são a salvação da lavoura, como o Paranhos falou, para os pacientes de glaucoma, no que se refere a acompanhamento, segmento pós-operatório. Então, é a fidelidade, como é que eu diria assim, se os exames vão ficar bem, os resultados dos exames serão bem fidedignos para os médicos acompanharem esses pacientes no pós-operatório de catarata, apresentando já o glaucoma como doença de base. Eu fui atrás, Liang, ainda não tem, né? Inclusive, a gente fez a proposta para a Alcon para fazer esse estudo, levando em consideração o paciente com glaucoma e qualidade do exame e também a avaliação clínica da sensibilidade ao contraste, né? Sensibilidade ao contraste, algum nível de sensibilidade ao contraste, ela vai alterar. O que a gente quer saber se isso daí é clinicamente relevante para o custo-benefício, se justifica, né? Os artigos de sensibilidade ao contraste que a Alcon deu são muito confusos, né? Eles não estão publicados, são apresentações de slide. Então, a gente está tentando ter mais informações e a gente mesmo calcular a sensibilidade ao contraste. Mas eu acho que seria bem interessante que já nesses pacientes que vocês fizeram, já só para just for fun, né, fazer OCT, fazer campo visual, fazer retinografia, para já ver se tem alguma dificuldade. Isso não tem valor? Tem valor, sim, porque se eu já vejo que já está alterado, eu não vou fazer um ensaio clínico envolvendo paciente com glaucoma, porque já me dá a ideia de que seria antiético fazer, né? A gente vai fazer. Nós temos 8 olhos, 4 pacientes, vamos fazer e a gente compartilha essas informações com vocês. Na retinografia também, né? Que dá aberração na retinografia. Não só na retinografia também tem aberrações. Né? Vou fazer isso, eu mostro para vocês depois. Eu acho que não vai alterar. Eu acho que vai ser uma qualidade razoável, pelo que eu consegui ver da lente, assim, acho que eu duvido que altere. Tanto quanto alterava uma trifocal. A Eyhance, ela pegando a lente, assim, olhando no microscópio, a Eyhance não tem absolutamente nenhuma mudança no seu formato, pelo menos não como a Vivid, que tem aquela rosca, aquele donut. É um donut, né? Aqui no centro, aparentemente, é a continuação da curvatura, curvatura normal. Aí tem o caroço. Pode ser apenas mudança do índice de refração em diferentes regiões da lente. É exatamente isso, Ed. É exatamente isso. Na verdade, você vê, eles falam assim, stretch the wavefront, shift the wavefront. É muito bonito falar sobre isso, né? Então, são termos que a pessoa fala assim, eu vou colocar uma lente na senhora que stretch the wavefront do seu olho. Lilian, no seu horário aí, Lilian. Lilian, acabei com a programação do teu horário aí. Não, isso aqui é importante. Assim, você tem, não dá para ter uma segunda aula dessa, isso não é uma coisa pequena. É mais importante do que um artigo que a gente pode discutir em qualquer reunião. Liang, brigadíssimo. Excelente. Eu agradeço, eu estou sempre à disposição, a gente pode conversar isso em reunião, em corredor, no café, isso é o melhor no café, né? Que aí... Tomar um café falando disso, a gente vai sair do finais tremendo de tanta cafeína, mas ok. Cerveja, então, melhor ainda. Um happy hour, melhor no happy hour. Happy hour. Ótimo, obrigado, Liang. Gente, muitíssimo obrigado. Lilian, brigadão. Liang, muito obrigada. A ideia era exatamente isso mesmo, de poder a gente ter essa discussão no final. A aula é excelente. Muito obrigada mesmo por ter me aguentado esses Obrigado. Imagina. Obrigadão. Parabéns, gente. Vou deixar vocês tocando a reunião aí. Deixa eu tirar do compartilhamento aqui. Para o artigo, Fabiana? Bom dia, eu vou compartilhar minha tela aqui.
Bom dia, eu sou a Fabiana, sou estagiária do glaucoma. O artigo que eu vou apresentar hoje foi publicado no Journal of Glaucoma em janeiro desse ano. Ele vai falar sobre a triagem remota de discos ópticos suspeitos de glaucoma usando uma câmera de fundo não midriática portátil. Então, o rastreio de condições ameaçadoras da visão em ambientes com recursos médicos limitados continua a ser um desafio significativo nos cuidados da saúde, e os avanços em dispositivos portáteis estão superando dificuldades associadas à fotografia de fundo de olho. Foi relatado recentemente a viabilidade de se utilizar o Panoptic Eye Examiner, que é uma câmera de fundo não midriática portátil de baixo custo, para detectar sinais de retinopatia diabética em samoanos. O samoano é o povo de Samoa, que é um país perto da Austrália, onde só tem um oftalmologista para 200 mil habitantes. E aí, nesse estudo, eles viram que detectaram 82% de imagens classificáveis em olhos por teleoftalmologia. Então, o objetivo desse estudo era investigar os fatores que têm impacto no acordo entre o glaucoma e discos ópticos suspeitos, utilizando uma câmera de fundoscopia não midriática em um ambiente com poucos recursos, e, ao mesmo tempo, avaliar o impacto da qualidade fotográfica na concordância sobre a suspeita de glaucoma. Então, esse estudo foi realizado com 206 participantes. O aparelho foi acoplado num iPhone 6S, e esse estudo foi realizado paralelamente a um estudo longitudinal sobre genética da obesidade e diabetes nesse povo. Então, a imagem era realizada por um examinador leigo, que passava as imagens para um oftalmologista e optometrista nos Estados Unidos. E as imagens eram feitas por classificação remota e os classificadores eram mascarados, então não conheciam nem parte da demografia e nem parte das informações clínicas do paciente. Se essas imagens fossem de alto risco para glaucoma, elas eram encaminhadas para especialistas para revisão. Então, foram inclusos pacientes pré-diabéticos e diabéticos com HB glicada maior que 5,7% ou glicemia de jejum maior que 110. A média de idade foi de 30 anos e meio a 50. Menos de 1% dos pacientes tinham sido submetidos a exames oftalmológicos nos últimos anos e não tinham relatos de procedimento intraoculares, como injeções lasers ou cirurgias oculares. Os suspeitos de glaucoma foram classificados como uma escavação maior ou igual a 0,6 e assimetria maior ou igual a 0,2. Foi utilizado para avaliar o acordo entre os observadores e a correlação entre as classificações, o índice de concordância de capa e o coeficiente de correlação intraclasse, para avaliar a concordância e a confiabilidade entre os oftalmologistas e optometristas. Esse estudo, ele citou esse padrão clínico mais amplo mesmo, para abranger o maior número de pacientes, porque eles não sabiam da prevalência do glaucoma nessa população, e eles relataram que a população estudada apresentava um grande número de diabéticos tipo 2, e que por isso seriam mais propensos a desenvolver o glaucoma primário de ângulo aberto. Então, eles tornaram o limiar um pouco mais baixo para o rastreio mesmo. O brilho da imagem ele foi medido através da intensidade dos pixels na escavação, na rima e regiões temporais do disco. O contraste ele foi calculado como uma relação entre essas mesmas regiões e o foco foi estimado através de um cálculo de um sistema operacional. Aqui eu coloquei só a imagem, os exemplos de foto que eles fizeram. Quando duas imagens de disco eram feitas de alta qualidade, eles obtiveram uma alta qualidade, elas eram selecionadas para serem reconstruídas em pares de imagens estereoscópicas. Aí, no caso do estudo, eles usaram esse Pocket Stereo Viewer, que é um aparelho portátil para visualização de imagem estereoscópica. De resultado, eles tiveram 2.758 imagens dos 206 participantes. A média de idade foi de 45,4. Mais de 60% era do sexo feminino. E eles encontraram, desses 206 participantes, 33 com aumento de escavação e ou assimetria de escavação. Desses 33 participantes, 31 apresentaram fatores de riscos confirmados por especialistas. E eles encontraram uma associação forte entre os examinadores e o coeficiente de concordância de capa. A média de razão escavação disco foi de 0,39, a média de assimetria 0,01, mais ou menos 0,06,
e tanto a razão escavação disco quanto os classificados como suspeitos não demonstraram associação significativa com a qualidade da imagem. O brilho da escavação foi um dos únicos parâmetros que foi significativamente associada com tamanho, ou seja, uma maior escavação era relacionada a um disco mais brilhante, e o contraste da imagem foi correlacionado em menor proporção com a variação dessa escavação. Na discussão, então, eles falam que o risco de glaucoma, com base nas características do disco óptico, foi identificado com o uso do panoptique. A padronização da fotografia pode ser importante para reduzir viés. E, apesar da portabilidade, a qualidade das imagens foi suficiente para permitir uma classificação reprodutível. Na ilha ainda, esse país é formado por várias ilhas, né? Não existem dados normativos, né, na população samoana sobre a estrutura do nervo óptico, mas mesmo assim eles encontraram uma prevalência relativamente elevada de nervos ópticos suspeitos, e que alterações estruturais do disco óptico por si só não confirmam glaucoma, então os pacientes que tinham suspeita fizeram uma avaliação mais abrangente do paciente. O rastreio baseado no smartphone é um método simples e de baixo custo, capaz de atingir população com poucos recursos. E esse estudo em si, eles identificaram um novo método para melhorar a utilidade das fotografias de fundo, através daquela formação de pares de imagens estereoscópicas, o que possibilitaria maior acurácia em detectar patologias futuramente. Então, concluindo, foi demonstrado que uma câmera de fundo portátil não midriática de baixo custo, acoplada em um smartphone, pode ser integrada em rastreio de patologias oculares e ajudar a identificar os pacientes em risco de glaucoma e com necessidade de avaliação oftalmológica adicional. Obrigada. Era um artigo bem tranquilinho. Obrigada. Bom, agora eu acho que a gente tem para manter. Júlia, você consegue apresentar o caso clínico? Consigo sim, estou compartilhando aqui. Pode seguir. Bom dia então. Sou a Júlia, sou R2. Vou apresentar o caso clínico de hoje. O caso é sobre um paciente de sexo masculino de 45 anos que veio em um retorno com uma queixa de baixa visual no olho direito há cerca de 1 ano e 3 meses. Ele é um paciente hipertenso, usa losartana com controle e tinha um histórico de uma esquistossomose há 20 anos, que ele desenvolveu uma mieloradiculopatia esquistossomótica e usa prednisona 20 mg dia há mais ou menos 20 anos, e ele não tolera a retirada do corticoide pelos sintomas neurológicos. Ele também tinha um histórico de uma trombose venosa profunda em agosto de 2015, por esse motivo ele usava Marevan de uso contínuo e negava outros antecedentes familiares. No exame de entrada no glaucoma, ele foi um paciente que, na verdade, veio no início pelo ENCAT, ele veio para avaliar uma FACO, na consulta do ENCAT ele foi encaminhado ao glaucoma. No início ele tinha uma acuidade visual de 20/25 no olho direito e no olho esquerdo de movimento de mãos. Na biomicroscopia anterior ele tinha a conjuntiva clara, a córnea transparente, a câmara anterior ampla, sem defeitos irianos e com uma catarata polar posterior em ambos os olhos. A gonioscopia era aberta em ambos os olhos, o olho direito até esporão escleral, com uma pigmentação de 3 cruzes, e no olho esquerdo aberto até o esporão escleral, trabeculado pigmentado, com uma pigmentação também de 3 cruzes. E a pressão intraocular, neste momento, já encaminhado do ambulatório de catarata, em uso de timolol, brimonidina e durzolamida, era de 20 no olho direito e no olho esquerdo era de 18. E na fundoscopia, o olho direito ele já tinha uma escavação de 0,8, com uma atrofia macular e algumas drusas, e o olho esquerdo uma escavação total também com essas alterações maculares. A paquimetria dele era de 504 no olho direito e 515 no olho esquerdo. Nesse momento inicial, fui interrogada até no início no ambulatório uma hipótese de glaucoma pigmentar ou glaucoma primário de ângulo aberto, e ele estava em uso de 3 drogas em ambos os olhos com essa pressão de 20/18. Esse paciente tinha um alto risco cirúrgico, ele tinha uma avaliação anestésica com necessidade de suporte hospitalar, e inicialmente foi proposto realizar um SLT, que foi realizado inicialmente no olho direito para tentar controle da PIL,
mas ele acabou evoluindo para uma TREC no olho esquerdo. No pós-operatório, essa PIL, inicialmente um pouquinho mais elevada, só diminuía após massagem, acabou sendo realizado o liso das duas suturas, e a pressão intraocular do 24º pós-operatório ficou variando em torno de 5 e 6. E no segmento ele teve um aumento da PIL do olho direito novamente após o SLT, apesar do uso de 4 colírios, e acabou evoluindo também para uma TREC no olho direito. Após a TREC do olho direito, tanto a pressão do olho esquerdo quanto do olho direito, nesse momento, ficava variando entre 7 e 8. Aí, no 20º pós-operatório da TREC do olho direito, com essa pressão em torno de 7, 8, ele retornou com uma piora da acuidade visual em ambos os olhos. E nesse momento ele era 20/50 e o olho esquerdo permanecia em movimento de mãos. Lembrando que antes ele era 20/25 do olho direito. E nesse momento ele tinha uma alteração do brilho macular no exame e foi solicitado um OCT que retornou com edema macular em ambos os olhos. Ele foi discutido com uma hipótese de maculopatia hipotônica em resolução interrogada, ou uma coreodopatia serosa central, lembrando que o paciente já tinha aquelas alterações maculares com presença de drusas descritas no exame inicial. No 10º mês de pós-operatório dessa TREC do olho direito, que foi o segundo olho, ele retornou novamente com uma piora da acuidade visual. Com essa primeira piora que ele chegou a 20/50, ele teve uma resolução espontânea, ele estava só em uso de prédio forte, e o ACT acabou melhorando depois sem líquido subretiniano. Mas aí no 10º mês de pós-operatório ele teve uma nova piora da acuidade visual, e agora ele estava 20/100 com uma acuidade visual de percepção luminosa no olho esquerdo, e a pressão intraocular de 4 no olho direito e 7 no olho esquerdo. Ele realizou um novo ACT e tinha presença de líquido subretiniano no olho direito, com a presença de prédio do senoide, tinha algumas dobras de coroide, mas sem membrana neovascular subretiniana. Nesse momento, ele chegou até a ser discutido na reunião da retina por essas alterações prévias, né, associadas a esse líquido subretiniano e a história das TRECs. E a hipótese pelo pessoal da retina foi que era realmente uma coreodopatia serosa central associada a uma maculopatia hipotônica. Esse aqui é o ACT no momento. Nesse momento, tinha uma presença de um pouco de líquido subretiniano, a presença de PEDs drusenoides, algumas dobras de retina e de coroide. E o olho esquerdo também tinha essas alterações maculares, porém em menor intensidade, sem a presença de líquido subretiniano nesse momento. Com essa hipótese, né, de uma serosa central com pouco líquido subretiniano no momento, mas associada a uma maculopatia hipotônica, não teve indicação de nenhum procedimento pela retina e foi discutido novamente com glaucoma, quando foi indicada a injeção de sangue autólogo no olho direito com a sutura de contenção de Palmberg. Isso foi realizado em setembro de 2019. Após esse procedimento, o paciente teve uma melhora inicial da acuidade visual, ele estava 20/100, voltou para 20/50, o olho esquerdo evoluiu para sem percepção luminosa. E a pressão nesse momento, após o procedimento, foi para 9 no olho direito e o olho esquerdo 12. Com 3 meses do pós-operatório dessa injeção com a sutura de Palmberg, ele evoluiu com uma nova piora da acuidade visual e voltou para o padrão de 20/100 e o olho esquerdo SPL. E a pressão estava de 6 e 11. Agora, no momento atual, o paciente tem uma acuidade visual com correção de 20/100 nesse olho direito, então lembrando que antes era 50, olho esquerdo sem percepção luminosa. Vou mostrar algumas fotos da biomicroscopia anterior, da gônio e da fundoscopia. E a pressão, a última avaliação, o olho direito estava em 4 e o olho esquerdo de 11. Aqui a gente tem a foto da biomicroscopia anterior do olho direito, conjuntiva clara, córnea transparente, tem essa iridectomia temporal superior, ele tinha uma câmara anterior ampla, tinha as suturas bem posicionadas com a bolha elevando-se entre essas suturas, e ele tinha essa catarata cortical anterior de umas 2 cruzes e uma catarata polar posterior que já tinha sido descrita já desde a entrada desse paciente no setor. Na biomicroscopia anterior do olho esquerdo, a conjuntiva clara, córnea transparente, a íris trófica nessa foto, né, mas ele também tinha sido submetido à TREC superior, e também a presença de uma catarata polar posterior, a câmara anterior ampla e uma bolha elevada superior. Essa é a gonioscopia do olho direito, o angular aberto, predominantemente até esporão escleral, com uma pigmentação de 3 cruzes. E o olho esquerdo, também ângulo aberto,
predominantemente também até esporão escleral, mas com umas áreas até trabeculado pigmentado. Inferior a gente pode observar algumas áreas de goniosinecas e também uma pigmentação de 3 cruzes, algumas áreas até de 4 cruzes. Ele tinha essa fundoscopia também, o disco bem delimitado, um pouco pálido, com uma escavação de 0,8, apesar de estar um pouco difícil até de avaliar na foto. E ele tinha, aqui a gente pode observar um pouco melhor no Red Free, já dá para observar um pouquinho das dobras retinianas no feixe papilomacular, e fica um pouquinho mais claro nessa segunda imagem a presença dessas dobras e a presença desses pontos amarelados na região macular. O olho esquerdo, escavação total, também tinha essa alteração macular com esses pontos amarelados, sem tantas dobras. Esse aqui é o OCT do olho direito do paciente no momento, com a presença das dobras retinianas de coroide, a presença das drusas, né, nas camadas externas da retina. Ele tinha um ACT da camada de células ganglionares, com uma diminuição da espessura difusa, poupando um pouquinho a região inferior, apesar de não tão confiável por todos esses fatores associados. E na camada de fibras nervosas acusava um defeito temporal superior no mapa de desvio, porém isso não era apontado no mapa das camadas de fibras nervosas pelas horas do relógio e nos quadrantes. No campo visual 24/2 desse paciente do olho direito, ele tinha um degrau nasal superior e inferior. E devido a essa piora da acuidade visual recente, foi solicitado um PAN para esse paciente e veio com um potencial de acuidade de 20/60 nesse olho. Então, eu trouxe esse caso para discutir um pouquinho sobre essa nova piora da acuidade visual. Então, ele teve essa piora em 2 momentos, né? Inicialmente, quando ele voltou, ele tinha a presença do edema macular em ambos os olhos, que foi feita a hipótese da serosa central. Em um segundo momento, ele voltou com uma nova piora da acuidade visual, com uma pressão um pouco mais baixa, que foi feita essa hipótese também de uma maculopatia hipotônica associada, quando ele foi submetido à sutura de Palmberg, que é injeção de soro autólogo. E agora ele retorna com uma nova piora da acuidade, porém esse ACT mostrando que não tem a presença de líquido subretiniano no momento, apesar dessas outras alterações maculares que ele tem. E a pressão intraocular no momento está em 4, com algumas presenças de dobra de retina e coroide. E ele tem essa catarata polar posterior já presente no exame e uma catarata cortical anterior que não tinha sido previamente descrita. Aqui só para mostrar uma foto dessa catarata polar posterior em 2019 já presente no exame, e embaixo ali a gente tem a cortical anterior. Mas lembrando que o paciente está 20/100 nesse momento. Aí eu trouxe para discutir se vocês acham que essa diminuição da acuidade está justificada, talvez pela progressão dessa catarata, se teria indicação de FACO para esse olho, se poderia melhorar realmente a visão, e se existe alguma outra discussão sobre essa maculopatia hipotônica, se teria alguma indicação de uma outra abordagem. Ele foi discutido também na retina e não tinha nenhuma indicação de abordagem pela parte da retina. Obrigada. Bom, Júlia. Deixa eu fazer uma pergunta. Na retina foi feito angiofluor para confirmar a hipótese de serosa central? Foi sim, foi professor. Observado um hotspot e vazamento? Ele chegou a realizar angiofluorescenografia, não tinha assim, aquela imagem de pooling na época do edema macular, foi um pouquinho depois, mas ele tinha alterações sugestivas da serosa central em ambos os olhos. Tá. Porque é mais raro, né, a gente ficar juntando hipótese diagnóstica para um único quadro que poderia ser explicado só pela hipotonia mesmo. Mesmo porque, depois de um procedimento de Palmberg, injeção de sangue autólogo, ele chegou a retornar uma acuidade visual, ele teve uma melhora, inclusive com aumento da pressão intraocular. Não foi isso que aconteceu? Isso, professor, exatamente. Eu acho que uma das coisas que levou o pessoal a pensar um pouquinho mais nessa outra hipótese associada foi por conta das alterações na fundoscopia que ele já tinha antes até da realização das trabeculectomias, né? Que ele já tinha um pouco dessas lesões amareladas, dessas drusas nas camadas externas da retina, e era bilateral, mas é isso, como o senhor disse mesmo, ele teve uma
uma melhora da visão, apesar dessas alterações já estarem presentes na época. Essa hipotonia faz a gente pensar muito mais que parte do glaucoma dele possa ser corticogênico. Pacientes com glaucoma corticogênico costumam evoluir com uma TREC com hipotonia. Tem que ter muito cuidado mesmo. É complicado. Mas, assim, do jeito que ele está agora, o que eu imagino com um PAN de 20/60 significa que ele tem o mesmo potencial de visão, ou muito próximo, que ele tinha antes de abrir todo esse quadro. Eu acredito que uma cirurgia de catarata com um cirurgião experiente, tá? Porque se realmente for polar posterior e não for uma subcapsular muito caprichosa, se for polar posterior, independentemente da destreza do cirurgião, metade vai romper. Metade a 2/3. Então tem que ser muito cuidadoso nessa cirurgia. E uma própria cirurgia de catarata pode disparar um pouco mais de inflamação e, eventualmente, aumentar a pressão intraocular no pós-operatório. Caso você tenha dúvida de que isso vai acontecer, no intraoperatório da FACO, pode associar novamente uma sutura na bolha para retirar no pós-operatório. Essa seria a minha conduta. Oi, Júlia, bom dia. Eu vi que você falou da Anjo, eu perdi uns pedaços do seu caso. Tinha vazamento? Tava doença ativa ou eles fizeram um diagnóstico de doença passada? Ele tinha um OCT na época com edema macular. Nesse momento ele não fez a Anjo, ele fez a Anjo depois, quando esse edema já tinha diminuído. Então não tinha o característico, né, aquela chaminé da serosa, isso não tinha, mas tinha uns pontos hipermaculares que na época eles associaram, por ser bilateral e bastante simétrico, eles associaram essa hipótese. Tá. E quanto tempo tem? Porque teve uma reintervenção, como a Edna já lembrou aí, melhorou, subiu a pressão, melhorou a visão. Quanto tempo tem da última queda da pressão e piora da visão agora? O Palmberg foi em setembro de 2019, mais ou menos em janeiro de 2020, que ele começou com essa piora da visão, que foi para 20/100. Ele mantém com essa visão de 20/100 até o momento. E a pressão, já em janeiro de 2020 era 6, agora tá 4, assim. Mas já nesse período ficou entre o Palmberg subiu, né, para 9, depois de 3 meses do Palmberg lá em janeiro foi para 6 e agora em 4. Então já faz 1 ano mais ou menos que ele está com essa visão de 20/100, com essa pressão em torno de 4 a 6. Eu acho que um procedimento adequado seria realmente tirar, fazer a fasectomia, né, fazer a FACO e provavelmente, lógico, você tem que examinar e ver melhor os detalhes e sentir, né, como está o paciente e tudo mais, a questão da visão, de quanto piorou, quanto está estabilizado, mas intervir nessa trabeculectomia também. Se tiver uma conjuntiva adequada, pode fazer uma sutura transconjuntival, né, faz a FACO, faz sutura transconjuntival, até porque a sutura transconjuntival depois você pode fazer laser, né, fazer uma laser de sutura se subir muita pressão. Porque já está 1 ano, pelo menos, né, com hipotonia, épocas com pressão mais baixa, épocas com pressão um pouquinho mais alta, né, e vai chegar um momento em que essas alterações maculares não vão ter resolução, mesmo que você ponha a pressão em 20. Então, acho que precisa intervir, sim, ainda mais com a necessidade de cirurgia de catarata. Você não viu os demais. Júlia, só uma pergunta, ele continua usando corticoide sistêmico? Ele continua, ele não tolera a retirada pelos sintomas neurológicos dele, ele já tentou a retirada e não consegue ficar sem. Ele tem bastante déficit assim, motor realmente, e ele sente bastante dor na retirada do corticoide. Porque tem relação também de serosa central e uso de corticoide, né? Não sei se você discutiu isso na retina, isso é importante lembrar, porque talvez essa cronicidade tenha uma relação também, né? Não sei se ele está sendo acompanhado na retina também. Ele não voltou depois, não. A última avaliação dele foi a nossa discussão com eles mesmo. Um outro detalhe importante nessa decisão que eu lembrei, ele é
hospitalar, né? A asa 3 hospitalar, é isso? Isso. Então tem que entrar e resolver de uma vez só, não pode... Ele precisa de uma internação para regularizar o RNI dele pelo uso da varfarina também, então ele fica assim com uma internação de 1 semana para a cirurgia. Daí isso tem que ser levado em consideração, é diferente de um paciente que entra num regime ambulatorial de day hospital, faz a catarata, não melhorou, então vamos dar ponto depois, né? Então a gente tem que realmente ser o mais resolutivo possível, né? E resolver, e realmente intervir, né? E se precisar, faz lista de sutura depois. Posso dar uma opinião? Alô? Pode, professora. Então, eu ia perguntar o seguinte, vocês julgaram que a catarata é uma opacidade significativa para dar essa baixa divisão de 20/60 para 20/100? A opacidade clinicamente é relevante porque ele tem essa subcapsular ou uma polar posterior bilateral, né? Sempre teve. Isso, professor. A cortical justifica a baixa divisão? Então, essa é uma das dúvidas, inclusive, assim, a gente acredita que sim, mas assim, realmente ela não é muito densa, né? Mas pelo fato de não ter nenhuma outra coisa nova associada ao surgimento dessa cortical anterior que não tinha antes, a gente acredita que pode ser, mas realmente não é uma certeza. Vocês absoluta. exploraram E um a pouco refração? Melhora. Vocês Sim, ele não exploraram melhora. a refração de toda forma, colocaram uma lente de contato rígida, porque às vezes com Palmberg a gente tem uma indução de astigmatismo bem significativa. Então, às vezes, uma lente de contato rígida 100 graus ou refratada por cima também dá uma noção de melhora de visão. Porque, de fato, olhando a catarata, ela não parece que justifica essa piora visual, né? Então, só uma dica aí para quem está começando, quando vocês têm uma catarata que não justifica e tem uma melhora significativa do PAN, coloca uma lente rígida sobre refrata por cima, porque esses Palmbergs, muitas vezes, eles induzem, ou mesmo a própria bolha faz um aplanamento daquele meridiano e você fica com uma alteração refracional significativa que não melhora só com a refração, tá? Então, uma lente rígida ajudaria aí para vocês diferenciarem o que é o que, porque senão corre o risco de vocês operarem a catarata, induzirem mais um astigmatismo e a visão continuar 20/100, né? Se for uma questão mesmo de astigmatismo irregular ou algo parecido com isso. Acho que vale olhar bem a topografia, eventualmente fazer um pentacam para ver como é que está a córnea. Legal, esse ainda não foi feito realmente, então é uma opção mesmo. Obrigada. É muito bem lembrado, né? Mas eu estava admitindo que era a acuidade visual com melhor correção, né? E se tivesse alguma deformidade maior, tivesse sido notificada no caso. Mas, sem dúvida, isso tem que ser feito. Bom, só para comentar algumas coisas mais básicas, né? Que no glaucoma corticogênico, como a Edna já mencionou, em geral você corre o risco de ter uma hiperfiltração e ter uma hipotonia. Então, o aconselhado nessas situações, quando faz a trabeculectomia, é aumentar o número de pontos que habitualmente você faz. Você faz 2, faz 3, 4, 5, ao invés de deixar em 2. Tem cirurgiões que preferem não utilizar antimetabólito, isso não é a minha opinião. Eu acho que a questão não está na cicatrização da tena com a episclera, a questão está na esclera mesmo. Então, eu acho que pode sim utilizar antimetabólico, o cuidado posterior, não colocar a mitomicina abaixo do flap, né, nessas situações que vai facilitar a hiperfiltração. Então, basicamente, é dar mais pontos na track quando for fazer glaucoma corticogênico e colocar o antimetabólico o mais posterior possível, sem ir para a parte anterior do olho. Quanto ao que vai fazer agora no pós-operatório, já está com pós-operatório longo, então aquelas medidas iniciais, que é reduzir corticóide para induzir inflamação, colocar uma lente de contato grande, né, um diâmetro grande, já não vai funcionar. Então, aí tem que ser algo cirúrgico, já foi feito uma sutura de contenção, no caso de Palmer com sangue autônomo, funcionou temporariamente. Eu sou favorável ao que o Ivan mencionou, de fazer uma sutura transconjuntival. E diferente do que foi preconizado inicialmente, que o Sérgio mencionou na aula passada, que foi um grupo japonês que descreveu a primeira vez a sutura transconjuntival com um ponto só, já tiveram outros grupos, né? Já publicaram acerca disso, de ter mais de um ponto. Você não dá só um ponto, você tem que dar mais de um ponto. Inclusive, até o Ivan fez legal, até a colega de fellow do Ivan, a coautora Esther Hoffman, né? Tem outra do Caprioli, tem outra da Ana Luísa com o Tiago, o Fábio Canadani. Então, tem que dar mais de um ponto transconjuntival e tem que ter muito cuidado na hora de remover esse ponto. Não remova de jeito nenhum na primeira semana.
os primeiros 2 dias ou 3 dias a pressão sobe muito, vai para 30 ou mais. Não se atreva a remover esse ponto aí, porque uma semana depois cai muito a pressão intraocular. E vai ter um vazamento também na hora que você faz a sutura transconjuntival, com aquele fio de nylon, em torno de uma semana, aquele fio de nylon ele vai entrar, a conjuntiva vai passar por ele. Nesse período vai ter um vazamentozinho, mas não precisa fazer nada, que é tranquilo, ele fecha sozinho. Mas não se atreva a tirar o ponto na primeira semana, você vai se arrepender muito. Então, tem que tirar bem vagarosamente. Como o Ivan mencionou, como é algo hospitalar, né, assim, o ASA 3, algum que vai ter que internar essa coisa, tem que entrar para resolver. Então, se foi decidido para operar a catarata, vai operar a catarata e fazer alguma coisa nessa bolha. Eu sou favorável a fazer uma sutura transconjuntival, caso consiga ver, claro, o flap escleral, para você não dar ponto aleatório, né? Então, viu o flap, dá 2 ou 3 pontos transconjuntivais e faz a cirurgia de catarata, se houver essa indicação. Eu acho que com essa pressão de 4, ele pode piorar. Ele pode piorar, porque, como o Ivan mencionou, muitas vezes quando se torna crônico, você eleva a pressão intraocular e não vai melhorar nada da acuidade visual. Só que se ficar com esse 4, ele pode piorar a acuidade visual por conta dessa maculopatia, além de desenvolver um descolamento ciliocoroidal que pode aparecer a qualquer hora, e aí a coisa vai debandar. Então, se tiver oportunidade, já resolve isso aí. É isso. Certo, obrigada. Uma outra coisa que talvez até seja melhor você comentar, Luiz, como chefe, a questão do sangue autólogo, né? Não é mais, acho que tem mais de 15 anos que não é uma rotina se fazer isso. Nunca foi rotina, né? Mas que não se faz mais, até por questões de regulamentação, de Anvisa, etc. E também porque o efeito do sangue autólogo costuma ser bem pobre na maioria das ampolas, né? Principalmente em ampolas, não estou dizendo que é o caso, só pegando o exemplo, em ampolas muito avasculares, né? Não adianta fazer sangue autólogo. Então, além de que, por exemplo, na lâmpada de fenda, a gente já viu o sangue autólogo ir para a câmara anterior, né? Ivan, eu acho que e dá um problema. Então, acho que era bom levantar esse ponto também. Eu não costumo fazer. Acho que a última vez que eu fiz, eu estava no Fellow em 2001, entregando a idade, né, de todos, mas tudo bem. Não costumo fazer, eu queria ouvir o Luiz e os demais aí sobre isso. Ivan, eu acho que o sangue autólogo, né, você vai para o centro cirúrgico para injetar o sangue autólogo, aqui eu não estou falando nem da Anvisa, da regulamentação, aquela coisa toda. O resultado normalmente não é satisfatório. Então, às vezes que eu fiz com sangue autólogo, eu combinei com uma sutura de contenção, no modelo de Palmberg, que faz o xizinho. Então, fazia a sutura e injetava o sangue autólogo, né? Então, eu acho que aí você pode ter alguma chance de ter algum efeito. O sangue autólogo sozinho, eu não vejo isso. Agora, algumas vezes você consegue levar o paciente, você está com uma bolha que não seja vascular, e está hiperfiltrando, você consegue levar o paciente para o IAG laser e você romper vaso para poder sangrar ali. Então, aí não vai para o centro cirúrgico nem nada. É uma coisa, vamos dizer assim, mais conservadora em relação a ir para o centro cirúrgico mesmo para poder fazer. Aí eu acho que é válido. Agora, ir para o centro cirúrgico, ficar só injetar o sangue autólogo, pessoalmente, eu não gosto, não. Já foi a época que a gente fazia. Eu não faço sangue autólogo por conta da imprevisibilidade mesmo. Às vezes e na maioria das vezes não para bolha hiperfiltrante não funciona. Eu tenho documentado, já apresentei aqui na reunião, isso que o Luiz falou, que era um paciente que tinha uma bolha que vinha para nasal e estava fazendo Dellen, e eu consegui romper com IAG laser. Assim, é sorte, né? Você tem que ter um vaso grande que você acerte. E essa paciente fez uma hemorragia razoável e, assim, está documentado, né? Tinha o Dellen, fiz o IAG, fez a hemorragia, o Dellen foi embora, né? Completo anedotismo, que são poucos casos, mas, assim, nesses relatos de casos, como o Luiz comentou, é muito pouco. Você não faz nada a não ser uma hemorragia subconjuntival. E para esses pacientes funcionou razoavelmente bem. Eu tenho mais de um caso desse, mas também tem o caso que eu fiz, que eu não consegui romper, tem caso que eu fiz, teve hemorragia e a bolha grande voltou, então até para isso tem imprevisibilidade, mas como ela é pouco invasivo, é no IAG laser e tudo, para esses casos de uma bolha gigante que está fazendo Dellen, eu acho que vale a pena, ou está aqui incomodando o paciente, tem paciente que isso incomoda mesmo, aí vale a pena tentar.
Qual é a energia que vocês usam? A energia é pequena, né? Deve ser 2. Deve ser 2, mas também depende do laser, né? Que energia, o laser bem calibrado, joia, beleza, 2, né? Um laser mal calibrado, talvez 17, 32, tô brincando. Mas, assim, é uma coisa... Acho que 2. Você vai testando, né? Tem chance de furar a conjuntiva, mas furar a conjuntiva nasal não tem problema nenhum, né? Não é uma coisa que preocupa. Teve um paciente que eu fui com agulha de insulina para fazer a hemorragia, na lâmpada de fenda. Eu rompi vaso e tudo. Também funcionou. A bolha que era grande, ela sumiu. E não teve Seidel naquela bolha. É engraçado, não teve um Seidel nem nada, né? Mesmo porque você faz uma hemorragia, tampona um pouco aquilo. Mas isso não está descrito, né, em lugar nenhum, mas é uma alternativa também menos invasiva, não deixa de ser sangue autólogo, aí você induz e você manipulando a agulha, você faz uma inflamação de qualquer forma, e eu consegui fazer não ter que ir para o centro cirúrgico para fazer um Palmberg. O Palmberg, ele, como a Cristiane falou, a gente eu faço, tem trocentos pacientes que fazem Palmberg e, assim, ganham Palmberg para o resto da vida, não tira aquele Palmberg. Ele mergulha na conjuntiva, fica lá. Só que se você pode não ir para o centro cirúrgico, que na vida como ela é, quem tem um consultório mesmo e que o paciente ele vai ter que pagar aquilo, ou convênio, autorização de convênio, isso é sempre uma coisa meio complicada. E se eu consigo resolver, é uma alternativa, né? E fazer essas pequenas manipulações na lâmpada de fenda, eu não vejo problema. Você falou de energia de IAG. Outro dia eu fui fazer uma iridotomia num lugar que eu nunca tinha ido. Tive que chegar em 10 para conseguir fazer alguma coisa na íris. Uma coisa absurda, assim. Para realmente ser efetivo foi a 12. Nunca tinha nem usado uma energia dessa no IAG. Completamente descalibrado. Só voltando um pouquinho para o caso, já que vocês estão pensando em resolver tudo é necessário, né, que se faça tudo num episódio só, né, porque o paciente tem esses riscos cirúrgicos, eu acho que seria de bom tamanho levar também um pedacinho de esclera, porque se o flap não for visível para fazer a sutura transconjuntival, vale a pena já abrir e cobrir a traque, porque de fato, esses casos com hiperfiltração, ainda mais corticogênico, ele não vai resolver se você não conseguir fazer uma sutura bem efetiva, 2 suturas transconjuntivais bem apertadinhas. Então, às vezes vale a pena, se não conseguir, já abrir, colocar um flap de esclera e fechar. Super bem lembrado, isso é regra, né, Luiz? Revisão de track tem que ter esclera, tá? Tem que ficar na cabeça de todo mundo, né? Não entra numa possível revisão de track sem esclera. Porque pode ficar friável e a gente não consegue dar ponto, quanto mais ponto dá, mais fica vazando. Então, pode ser esclera, pode ser córnea, né? Porque às vezes a gente está com problema de esclera, está vendo córnea, mas qualquer, né, totoplástico que tiver para poder, né, cobrir o flap anterior. Totoplástico é chique, hein? Quem sabe a gente vai ter um pericárdio um dia, né? Pericárdio heterólogo, se tudo der certo. Pois é. Ok, então. Júlia, você tem mais alguma dúvida do caso para perguntar? Não, só isso mesmo. Obrigada. Ótimo. Vamos seguir, então, com o vídeo. Eu acho que vai ser o Henrique hoje. Henrique, você está por aí? Bom dia. Bom dia, a gente já está vendo sua tela. Pode seguir, tá bom? Ótimo. Meu nome é Henrique, eu vou apresentar o caso cirúrgico de hoje. Caso cirúrgico de uma paciente feminina de 56 anos. Ela vem encaminhada do pronto-socorro por fechamento angular agudo. Ao exame, ela estava usando Diamox, um comprimido de 6 em 6 horas, Timolol, Brimonidina e a pilocarpina. Ela não tinha nenhum outro antecedente oftalmológico, pessoal, nem nada relevante. Ao exame, a acuidade visual do olho direito 20/25, do outro olho sem alterações 20/20. Na biomicroscopia interior eu vou mostrar algumas fotos, mas tinha uma córnea clara, uma câmara rasa, uma atrofia temporal, uma média midríase fixa e algumas sinéquias, tanto anteriores quanto posteriores. O ângulo era fechado, a gonioscopia e uma pressão de 19, mesmo com o Diamox.
Na fundoscopia, uma escavação de 0,6 nesse olho da crise. O outro olho sem qualquer alteração e foi realizada uma iridotomia, que estava pérvia ao exame. Aqui são as fotos do olho direito, pré-operatórias. Então, nasal, é possível notar que foi feita uma iridotomia, mas um pouco duvidosa sobre se estava pérvio ou não. Algumas sinéquias anteriores também, que é possível ver na agonioscopia, e uma câmara rasa. Na ocasião, o paciente teve a indicação de Facotrec desse olho. Então, começando pela cirurgia, tentando fugir um pouquinho daquela sinéquia anterior. A incisão principal ficou um pouquinho mais superior. Aí uma câmara bem rasa, o azul ele pega pouco e tinha sinéquias. E para fazer as sinéquias com o próprio viscoelástico já foi suficiente. As sinéquias posteriores. Aí ela tinha, essa era a pupila dela, tanto com a pilocarpina e também não dilatava muito mais com o uso de adrenalina. A cápsula Rex ficou bem rente o bordo pupilar. Cirurgia de catarata sem qualquer intercorrência, complicação. E na ocasião da indicação também foi discutido sobre tentativa de fazer alguma goniosiniquiálise no intraoperatório. No entanto, no dia a gente acabou não conseguindo a micropinça para tentar fazer alguma coisa um pouco mais de manipulação. No entanto, logo no final da cirurgia de catarata, a gente colocou uma lente de gonioscopia intraoperatória e tentou manipular um pouquinho com uma espátula de íris. Aí desfazendo aquela sinéquia anterior. Esse é o aspecto final da cirurgia de catarata. E com o carbacol, a pupila se mantinha midriática. Aí, depois a gente fez todo o posicionamento do microscópio, da cabeça do paciente, para fazer a gonioscopia intraoperatória. Foi utilizada uma lente de Rio. E com a espátula, pela própria angulação do instrumento, a mão acaba ficando na frente do microscópio. Então, é difícil tentar fazer qualquer manipulação mais agressiva. Então, a gente optou por só tentar ver se desfazia um pouquinho da sinéquia, mas não teve muita mudança. E depois até vou com o instrumento rombo para ver se mudou alguma coisa, mas não. Tinha até uma região que estava o ângulo um pouquinho mais aberto, mas fora isso, tudo bem sinequiado. Mas, Henrique, depois você explica por que quis fazer a goniosiniquiálise, já que tem mostrando que você não serve para muita coisa. Certo. Aí foi a sutura da incisão principal da córnea, corneopexia. A goniosiniquiálise a gente discutiu, a princípio, no caso, ela tempo da crise, até a data de cirurgia, foram aproximadamente 1 mês e meio a 2 meses. Né? Ela já apareceu no pronto-socorro de algum tempo depois da crise. O intuito era mais para que a gente, questão de começar a ter uma manipulação de cirurgia angular, né? Familiarizar com a lente, o posicionamento da cabeça do paciente, do que, assim, alguma grande efetividade da goniosiniquiálise nesse caso. Que bom que você se justificou, porque eu já estava com 3 pedras na mão. Então, tá resolvido o nosso problema. Depois a gente pessoalmente conversa, Henrique.
é amitromicina. Lavagem de amitromicina, tomando cuidado para não expandir muito para as laterais, temporal e nasal. A entrada na câmara anterior. A trabeculectomia foi também bem tranquila, sem nenhuma intercorrência. Aí no ponto removível, eu acabo não fazendo a alça e acabo enterrando ele na córnea. Na hora do teste do fluxo do flap, ele acaba ficando um pouquinho descentrado da câmera. Aí. Deixa eu depois disso sepultar os pontos o ponto do flap, o ponto fixo. E depois o fechamento da conjuntiva. E aí o ponto em U para finalizar o procedimento. A paciente atualmente ela está já com quase 3 meses de pós-operatório, sem medicações, mantendo pressão de 11 nesse olho. A visão ela chega a 20/20 parcial nesse olho. Ficou bem controladinho. A bolha está bem posterior. Acho que era isso. Muito bom, Henrique. Joia. Lembrando que a sinequiálise, a gonosinequiálise, ela é meio tempo dependente, né? Quanto mais precoce o paciente teve as sinéquias, melhor o resultado quando vai fazer desfazer, né, as sinéquias. Quando é mais antiga, pior o resultado. E nos primeiros dias do pós-operatório, quando você faz a sinequiálise, se tiver a câmera rasa, se tiver hipotonia a câmera rasa, você vai perder tudo, porque volta a sinequiar praticamente tudo que você fez anteriormente. Mas uma ótima cirurgia. E lembrando que você dá o primeiro ponto fixo, aí você tem que testar para ver se está ainda vazando pelo local que você não é isso? Porque se não estiver vazando, você vai ter que folgar esse ponto fixo que você deu para poder deixar vazando, senão não faz sentido, né? Você fazer o ponto removível se não está vazando nada antes, né? Então tem que estar vazando alguma coisa. E depois do ponto removível, sim. Aí pode ficar vazando um pouquinho ou não vazar nada para poder você soltar no pós-operatório. Mas ótimo, parabéns. Obrigado, professor. Excelente, Henrique. Se não tiver mais comentários, eu acho que a gente consegue encerrar a reunião hoje. Excelente, muito obrigada.